Fala pessoal, professor Marco Ferrari na área aqui no Energia Concursos, dando show na administração, falando sobre arquivologia. Galera, a classificação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a extensão da sua atuação, quando a gente fala de duas formas, duas extensões possíveis, sendo essa setorial, sendo essa geral e ou central. Bem simples de a gente entender. Setorial significa dizer aqueles arquivos que dizem respeito a somente um setor. Geral significa dizer aqueles arquivos que dizem respeito a toda a organização. Vamos dar exemplo de um informativo, tá? Um informativo que fala somente do setor de atendimento. Então, esse informativo vai falar o seguinte, que todos no setor de atendimento devem usar uniformes. Aí você percebe que a extensão da atuação desse documento é uma extensão setorial. Desculpe. Por quê? Porque somente os indivíduos que fazem parte do setor de atendimento é que vão ter que utilizar, vão ter que seguir essas regras ligadas ao uniforme. Agora, se eu disser num informativo que todos os membros daquela organização devem usar uniforme, aí a extensão da atuação fica clara, a extensão da atuação ela vai ser geral ou central. Certo? Posso utilizar as duas denominações. A gente utiliza mais geral, tá? Mas pode aparecer central e você não pode ser derrubado por causa disso. Então, a classificação relacionada à extensão da sua atuação significa dizer até que ponto aquele documento ele tem atuação. Até onde vai o poder daquele documento. Tranquilinho, show de bola. Aqui, pessoal, a natureza dos documentos, eu costumo dizer que é uma questãozinha um pouquinho mais difícil. Ela não aparece com frequência nas provas, então não há muito que se preocupar, mas é importante você pensar. Para matar as questões, eu pego se não for especializado, tudo que não for especializado eu jogo para especial, certo? Então é o seguinte, a classificação de especializado são aqueles documentos que resultam de alguma experiência em algum campo temático específico. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um engenheiro tenha feito determinada edificação e lá ele descreva qual foi o tipo de técnica utilizada, se foi rocha-mãe, se foi fundição não sei o que, se foi perfuração não sei o que. Isso aí, que é, o pessoal, quem é engenheiro sabe do que eu estou falando. Então, é isso aí. Aí ele vai explicar lá. Somente quem é engenheiro ou quem tem algum saber relacionado à engenharia é que vai conseguir ler aquele arquivo e dissecar os entendimentos, certo? Então isso é um arquivo especializado. Assim como vamos supor que um médico vai propor um tratamento e aí ele utiliza lá determinada denominação para propor o tratamento vai utilizar os medicamentos tais e tais que visam diminuir não sei o que, e aí a gente vai ter somente médicos, ao lerem aquele protocolo, vão conseguir entender o que o médico quer dizer, certo? Então, aqui a gente aplica o conceito especializado também. O especial é tudo aquilo que não for resultante de uma experiência num campo específico e que eu posso guardar em formas físicas diversas. Então, essa minha aula, você pode gravar em CD, você pode gravar somente o áudio, você pode gravar até em áudio de WhatsApp, essa minha aula e ouvir, certo? Tive uma vez uma aluna, a gente estava prestando concurso, e ela chegou de fone, sentou na primeira carteira, e sabe quando tu destaca o fone antes de desligar a música? Do que ela destacou o fone, era a minha aula, ela tinha gravado a minha aula. Eu fiquei pensando, que saco, eu já não consigo ouvir a minha voz, imagina ela estar ouvindo minha voz repetidas vezes. Mas ali, outro meio pelo qual ela podia assistir minha aula, era através do fonezinho e da gravação de áudio que ela fazia para guardar a aula, certo? Então aqui a gente pode chamar, nesse caso, a aula de um documento especial, porque você pode estar guardado no seu HD, você pode guardar a imagem, o som ou qualquer coisa do gênero, certo? Maravilha. Classificação segundo as características físicas aí de gênero, natureza, espécie e tipo de documento. Em relação a gênero, esse documento ele pode ser cartográfico, ou seja, ligado ao mapa.
Icnográfico ligado a foto. Informático ligado a CD, mídia ou qualquer coisa do gênero. Filmográfico quando é um filme, ou micrográfico quando é um microfilme. Essa classificação é bem simples também de entender. Textual, quando for escrito, ou sonoro, no exemplo que eu dei da menina que ouvia o som. Maravilha? Em relação à natureza do assunto, ostensivo, aqueles que estão abertos à leitura de todos, ou seja, o documento ostensivo é aquele documento que qualquer um pode ler, não precisa ter nenhuma espécie de autorização. E aí depois você vai ter os sigilosos, de baixo para cima, aumentando o grau de sigilo, podendo ele ser secreto, reservado, confidencial, secreto ou ultra secreto, certo? Na administração pública, a gente diz que somente um indivíduo com autoridade superior a quem impôs determinado grau de sigilo, que pode aumentar ou diminuir aquele sigilo, certo? Exemplo, se algum secretário de Estado colocar a natureza de algum assunto como secreto, somente o governador, nesse caso, ele poderia transformar em confidencial, ostensivo ou até mesmo em ultra secreto, certo? Marco, quais são os arquivos de natureza ultra secreta na administração pública? Não sei, nunca me mostraram. Não, brincadeira. Relacionados, por exemplo, a política monetária, certo? Política de segurança das fronteiras, política de segurança nacional, algumas até relacionadas a políticas de diplomacia, né? Políticas que, se elas forem aparecerem para todo mundo, você acaba tendo você acaba perdendo alguma vantagem econômica, né? A mesma coisa, não só econômica como política, a mesma coisa dentro da administração privada, né? Novos produtos, pesquisas, quais são os rumos das pesquisas, também são documentos ultra secretos. Já imaginou, por exemplo, que a Coca-Cola lance ultra secreto? Um exemplo é a formulação correta da Coca-Cola, é algo ultra secreto, aí somente algumas pessoas acabam tendo acesso, certo? Porque se liberarem, aí é um abraço, né? Classificação à espécie, podem ser normativos ou enunciativos. Normativos, leis, regulamentos, decretos, estatutos, regimentos, aqueles que dão alguma leis diferentes, né? Aqueles que têm alguma relação com normatização. E os enunciativos são opinativos, são, por exemplo, os pareceres. Dentro de uma Câmara, dentro de uma Assembleia Legislativa, você vai ter as leis que são criadas, aí são atos normativos, e você vai ter, por exemplo, os pareceres que são exarados pelos vereadores, deputados federais ou estaduais, e aí, senadores também nesse caso, a gente pode aplicar. Aí você vai ter os atos enunciativos, que são os pareceres, opiniões, certo? A diferença de um de outro é bem simples, uma é uma lei, outra é uma opinião. Maravilha? Maravilha. Tipos de arquivamento, podendo ser horizontal, um atrás do outro, ou vertical um em cima do outro. Um cuidado, pessoal. Olha a prateleira que eu coloquei ali. Qual o tipo de arquivamento dessa prateleira? Tome cuidado com a indicação que ele vai dar, porque ele pode colocar a prateleira, se ele pedir assim, aí eu tenho vertical. Agora, se ele pedir assim, aí eu tenho horizontal. Então, normalmente ele joga um A, B, C, aí ele em relação a em relação a B. Então, tome sempre o ponto de referência que ele trabalhar com a gente. Porque se você não der sequência ao ponto de referência, você vai acabar perdendo a assertiva, certo? Então, bastante cuidado com isso. É importantíssimo que você leve isso em consideração. Isso a gente conversou, mas é importante a gente relembrar. Quando a gente fala da teoria das 3 idades, eu tenho alguns movimentos que são importantes eu lembrar. Então, a primeira idade é a idade corrente. Aí eu tenho um movimento, fase intermediária, e vou para a última fase, que é a fase permanente. Importante, pessoal. Aqui eu também tenho o descarte, certo? Lembra sempre da latinha de lixo aqui. Maravilha.
Bom, os movimentos têm nome, e você precisa lembrar desses documentos, desses movimentos, desses nomes. Por quê? Porque quando eu falo deles nas provas e nas questões, muitas vezes as bancas jogam esse conceito e você tem que lembrar. Então, o primeiro movimento possível, quando ele sai do arquivo corrente, é até o arquivo intermediário, e aí eu vou chamar esse movimento de transferência. Transferência, certo? Bom, qualquer documento, quando ele for para o arquivo permanente, eu chamo de recolhimento, podendo ele sair do corrente, recolhimento, ou podendo sair da fase intermediária, eu uso a mesma regra, recolhimento, certo? Quando na fase corrente ou intermediária, a junção de documentos de valor primário tem um nome. A junção de documentos de valor primário tem um nome que a gente chama de fundo, certo? No fundo eu tenho documentos de valor primário. Porém, a junção de documentos de valor secundário na fase permanente tem outro nome que a gente chama de arranjo valor secundário. Importante, pessoal, importante. Não raras vezes a sua prova vai jogar somente a palavra fundo e pedir algo relacionado a valor primário, ou somente a palavra arranjo e pedir algo relacionado a valor secundário, e você precisa lembrar do arranjo do fundo, certo? Quando a gente falou no início de conceitos básicos, a gente utilizou sempre a expressão fundo, porque normalmente quando a gente fala de arquivologia, quando a gente fala de arquivo, cuidado, não que a fase permanente não faça parte da arquivologia, claro que faz, mas eu vou estar falando principalmente dessas duas fases, tá? Por quê? Porque é onde se concentra o maior fluxo de documentos. Maravilha? Maravilha. Então, importante demais isso aí. Importante também é a tabela de temporalidade, mas não que vocês se assustem, tá? Eu já joguei essa tabela em sala de aula e o pessoal ficou perguntando: ah, Marco, quer dizer que eu preciso decorar então? Já ficou jogando lá o vará, preciso decorar o tempo de arquivo digital? Não. A tabela de temporalidade ela pode ter diversas características e diversos formatos. Ela pode inclusive vir aqui com o nome dos documentos, corrente, intermediário e permanente, e com os tempos de cada uma das fases. Isso vai depender de tabela de temporalidade para tabela de temporalidade. Então, essa tabela de temporalidade que eu expus aí para vocês é uma tabela mais completinha para que você tenha noção. Mas as questões elas vão no seguinte sentido. Tá lá, por exemplo, declaração de imposto de renda retido na fonte. Ele vai ter início da contagem do expurgo, ou seja, da eliminação, a partir do primeiro dia do ano posterior à data de emissão. Aí você vai pegar e vai ler na tabela de temporalidade. Essa tabela de temporalidade ela é dada para você, certo? E aí você vai ler, você vai lá início da contagem de expurgo, vai descer o documento, declaração de imposto de renda e vai jogar, certo? Suporte prescricional do alvará de funcionamento está no prazo estipulado pelo órgão emissor. Você vai fazer o mesmo exercício, vai lá no suporte prescricional, vai procurar o documento do qual eu falei, o alvará de funcionamento, e vai ver se a assertiva é correta ou não. O tempo de arquivo físico de um balanço patrimonial é de 12 meses. Você faz o mesmo exercício, certo? O tempo de arquivo digital de uma nota fiscal é de 28 meses. Opa, não, está escrito aqui 24, então está errado, certo? Então, normalmente ele vai dar uma tabela de temporalidade e vai buscar aí 3, 4 questões relacionadas a essa tabela, e aí você nada mais, nada menos do que tem que fazer é comparar a tabela com a assertiva que ele colocou para você, certo? Normalmente as questões são mais tranquilas. O que é a tabela de temporalidade, para que a gente possa entender? Ela nada mais é do que uma descrição do ciclo do arquivo, do ciclo do documento, perdão, dentro da organização. Esse é o objetivo da tabela de temporalidade, descrever o ciclo de vida do documento dentro da organização. Maravilha? Maravilha, como a gente sempre faz, vamos brincar um pouquinho para que a gente possa entender como que isso pode aparecer. Aqui é fundamental que você leia a questão, que você tenha atenção nas palavras.
Muitas vezes, pessoal, eu sempre digo, interpretação de texto e português você nunca estudou demais. Nunca. Você pode estudar assim a vida toda, porque o português vai te ajudar a responder questões das mais distintas, assim como a interpretação de texto. Então vamos lá. Quanto aos tipos dos documentos podem ser classificados pelo controle de acesso, com grau de sigilo de informação determinado pelos requisitos da tipologia documental, dentre outras características. Como são classificados os documentos cujo acesso prescinde de limitação explícita de conhecimento ou de divulgação? A grande palavra que está aí é a palavra prescinde. O que significa prescinde? Eu juro, tenho certeza, 50% das pessoas em casa falou precisa. Não. Prescinde significa dispensa. O oxigênio é imprescindível para a vida na Terra. Imprescindível significa dizer, não vivo sem oxigênio. Agora, o iPhone 7 é prescindível para a vida na Terra. Significa dizer, é dispensável. Posso ter, como posso não ter, e isso não vai fazer a minha vida, eu morrer ou eu viver, não vai ser o iPhone 7 que vai mudar a minha vida. Agora, voltando para cá, como são classificados? Cujo acesso prescinde de limitação, ou seja, dispensa limitação. Sigiloso, ostensivo, reservado, secreto ou ultra-secreto? Ostensivo, ou seja, são aqueles documentos os quais a gente não precisa pedir licença para ninguém para usar. A gente não precisa pedir licença para ninguém para olhar. Eles não têm nenhum grau de confidencialidade, não tem nenhum grau de sigilo. Claro, você poderia matar, porque ou essa questão seria anulada, porque você teria 4 assertivas corretas, ou essa questão iria no sentido de ostensivo. Então, já vejo muita gente, gosto disso também quando acontece, você está ali, vira e mexe em algum curso, até no próprio Energia, a gente fica na saída da prova, conversando com os candidatos, aí chega aquele candidato e fala assim, Marco, tem uma questão aí que já pode ser anulada. Porque falou de prescinde, e aí tem 4 assertivas corretas, quando você vai ler, o erro não é nem de conceito, porque o aluno sabe o conceito. O erro foi na hora de interpretar. Então eu sempre falo, interpretação de texto é um exercício diário que você tem que fazer para que você possa matar as questões. Muitas vezes, os bons alunos não são nem aqueles que conseguem, que manjam tanto da teoria, mas são aqueles que manjam da técnica e na hora de fazer as questões. Certo? Maravilha. A operação por meio da qual os documentos ingressam no chamado arquivo intermediário denomina-se... Gabarito aí na prova, na parede para vocês. Tranquilinho, né? Tranquilinho. A gente falou sobre isso. Importante você lembrar, principalmente, não só da transferência, mas você lembrar do arranjo na fase permanente e do fundo na fase corrente intermediária. Tá? Diria que essas duas expressões, elas aparecem bastante e são fundamentais para que você tenha tranquilidade na hora de fazer a prova. Maravilha? Maravilha. Os documentos estreitamente vinculados aos fins imediatos, administrativo, fiscal e legal, que determinam sua produção ou recebimento no cumprimento de atividade e se encontram junto aos órgãos produtores acumuladores em razão da sua vigência e da frequência com que são consultados por eles, estão em arquivo. Pensa aí, meu querido, que você vai matar com tranquilidade. Bom, primeira coisa que a gente tem que ir matando, os documentos estreitamente vinculados aos fins imediatos, já falou de valor primário. Já falou de valor primário, a gente já tira B e E, certo? B e E. Se você não precisa nem saber do que ele está falando, se tirou o valor primário, falou que é valor primário, então você tira B e E porque está falando de terceira idade permanente. A, permanente ou primeira idade, também não pode. Corrente ou segunda idade na D, também não pode. Acaba sobrando somente corrente ou primeira idade, que é justamente o nosso gabarito. Certo? Então, claro,
conceito vai te ajudar a matar, mas se você for pela lógica do valor primário, você já mata a questão sem precisar nem ler o resto. Se falou de fins imediatos, você já lembrar de valor primário, você já acerta. Agora, se você quiser dar sequência, junto aos órgãos produtores ou acumuladores, significa dizer, eles ainda não foram centralizados, eles ainda estão presentes nos setores nos quais eles foram criados, em razão da frequência com que são consultados por eles. Lembra que na fase corrente, onde o arquivo está ativo, ele tem um amplo fluxo, certo? E esse amplo fluxo é o que explica o porquê de ele estar ainda descentralizado. Maravilha? Maravilha. Se um documento já foi criado com valor secundário, ele deverá ser recolhido imediatamente ao arquivo permanente. Ele coloca um exemplo que eu dei para vocês, como um título que a seleção brasileira tenha adquirido, que você já sabe que tem um valor secundário, afinal de contas um título é sempre um título. Ele não vai passar por essa fase de corrente intermediária, já vai ser direto recolhido para o arquivo permanente, certo ou errado, pessoal? Errado porque os valores primários e secundários, eles são independentes entre si. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que um arquivo, que um documento com valor permanente, ele pode, com valor secundário, ele pode voltar a ter valor primário? Ou seja, eles são independentes entre si. O valor primário, ele é um valor funcional. Por quê? Ah, Marco, mas esse título, qual que é o porquê que ele tem que vencer prazo? Porque os outros times podem, de alguma forma, entrar com um processo, dizer que foi roubado ou qualquer coisa do gênero. E existe um prazo prescricional para os outros clubes entrarem e discutirem em relação àquele título. E somente depois do vencimento desse prazo prescricional, depois do vencimento desse direito dos outros clubes, é que ele vai passar para a fase permanente. Certo? Até então, mesmo com valor secundário eminente, a gente mantém ele aqui na fase corrente e na fase intermediária. Então, obrigatoriamente, ele vai passar pela fase corrente. Obrigatoriamente. Mesmo que já com um valor secundário. Mesmo que ele já tenha um valor secundário. Mesmo que já seja uma obra, digamos assim, que tenha um valor histórico. Certo? A gente pode utilizar até grandes autores, grandes pintores. Qualquer obra deles passa a ter um valor se essa obra fizer respeito a algum valor funcional, não importa qual ele seja, tem valor primário, depois passa, tem valor primário e secundário, porém fica na fase corrente e depois vai para a fase permanente, depois que vencer a fase intermediária, óbvio, lembrando aí que você pode sim pensar nesse pulo do recolhimento da fase corrente direto para a fase permanente. Maravilha? Ok. Significa que a presença ou ausência do valor secundário não interfere no valor primário e do contrário também, conforme a gente colocou ali, certo? Então, errada essa assertiva. Você coloca um asterisco nessa assertiva, porque ela é uma assertiva muito bacana. A gente acaba confundindo muito o valor primário com o valor secundário, principalmente quando a gente fala dos dois ao mesmo tempo, tanto de um lado quanto do outro. Show? Falar um pouquinho de protocolo, algo bem simples, os conceitos importantes. Primeiro ponto que você tem que lembrar do setor de protocolo, que o setor de protocolo ele é a fofoqueira da organização. Por que ele é a fofoqueira da organização? Porque o objetivo do setor de protocolo é localizar os documentos onde quer que eles estejam. Então, o setor de protocolo sabe quem casou com quem saiu com quem, onde é que está fulano. É aquela vizinha que mora no primeiro andar e que já deixa a porta aberta do prédio para saber quem é que está entrando e quem é que está saindo, certo? Esse é o setor de protocolo. Então, é a porta de entrada e de saída das instituições. E, pessoal, vai atuar na fase que a gente vai chamar de fase corrente e algumas questões vão puxar para a intermediária também. Maravilha? Maravilha. Quais são as fases? Recebimento, registro e autuação, classificação, distribuição e expedição e o controle de movimentação. Não raras vezes você vai ver o controle de movimentação aqui embaixo, mas ele pode estar separado como ele pode estar aqui embaixo. De maneira geral, a fase mais importante do setor de protocolo, não que a gente possa deixar assim de maneira tão clara, mas a fase que a gente mais vai ter uso do setor de protocolo é a fase de controle de movimentação, certo? Dentro das organizações, onde a gente mais vai perceber o uso do setor de protocolo é justamente na hora de localizar algum documento. Maravilha? Maravilha. Bom, recebeu.
Se você recebeu um órgão, se você recebeu um documento daquele órgão, você recebe e já encaminha. Se você recebeu um documento que não é daquele órgão, você somente recebe e avisa o recebimento que ele foi errado. Questõezinhas aparecem aqui já nessa área, dizendo que não, a gente não vai autuar, a gente não vai numerar, a gente não vai fazer nenhuma espécie de movimentação com documentos que não fazem parte daquela organização, certo? Registro de autuação. O registro nada mais é do que a geração de um metadado. Muitas vezes, em organizações maiores, esses metadados já são códigos de barra, certo? Você vai aí num tribunal de justiça qualquer, você já vai ver que nos TJs a gente já tem até a utilização de códigos de barra, porque são muitos processos, se você não conseguir gerar um metadado de cada processo. O metadado nada mais é do que a identidade daquele documento, certo? E a autuação é a numeração das páginas. Marco, por que eu vou numerar a página? Porque já imaginou se chegar lá no meio do processo e o cara recebe o processo ali, vai passar as folhas, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta página e pula para a nona. Alguém arrancou as páginas nesse meio do processo. Aí eu vou avisar o setor de protocolo para que ele consiga retomar o processo, perceber onde é que estava antes e quem foi que arrancou aquelas páginas. Lembrando, o processo tem uma função funcional. A gente não pode arrancar as páginas dele. Você lembra lá do princípio da integralidade, divisibilidade dos documentos, certo? Então, esse é o metadado, o código, e a gente tem a autuação. Cada folha recebe um número na sequência. Uma questãozinha bem chata, Marco, e se por um acaso entre a página 4 e a página 5 eu quiser botar uma página, aí o que acontece? São 237 páginas, vou ter que numerar tudo de novo? Não. Você coloca 4A, 4B, 4C, 4D. Isso é possível também. Quando trabalha com frente e verso, você coloca 4 frente, 4 verso, 4F, 4V. Certo? Às vezes eles não contam a página do verso, somente as folhas em si. Isso é mais do dia a dia do que propriamente dito de jogada. Setor de protocolo, somente os ostensivos é que são, somente os ostensivos é que são classificados, porque somente aqueles que são abertos e podem ser feitas leituras. Lembra, o sigiloso vai direto para o indivíduo do qual ele está sendo remetido, lembrando que eu não posso abrir um documento sigiloso, então não tem como o setor de protocolo classificar um documento sigiloso, porque ele já vem com certo sigilo, ou seja, esse documento passa direto pelo setor de protocolo e vai ser entregue à pessoa para a qual ele tem que ser entregue. Imagina a curiosidade do cara lá no setor de protocolo, mas não adianta, tem que passar. Lembrando ali aquela observação em vermelho, somente um superior a quem emitiu o sigilo é que pode alterar esse sigilo e até mesmo extinguir esse sigilo, tá? Lembrando, se eu sou um superior e tenho mais autoridade do que o indivíduo que gerou esse sigilo, eu posso extinguir o sigilo, sim. Posso passar direto para ostensivo. E lembrando que somente o presidente da República pode codificar, pode classificar um documento como ultra secreto, certo? Nem chefes de governo do Estado podem, somente o presidente da República, porque lembra lá que eu falei sobre os porquês disso, certo? Somente os documentos, leva e vai ver para qual foi para quem tem que enviar. Importante, setor de protocolo fazendo distribuição e expedição. Distribuição é a primeira vez que ele sai, expedições são até a hora que ele sai. Primeira vez que ele sair do setor de protocolo, eu chamo isso de distribuição. O setor de protocolo vai distribuir o documento, significa que ele sai do protocolo para distribuição. Depois de um órgão para o outro, né, de um setor para o outro, eu vou fazer somente expedições. E a tramitação é o nome de tudo isso. Vamos lá. Vamos lá para não ficar confuso. Setor de protocolo. SP. Setor 1. Setor 2. Intermediário. Certo? Quando esse documento sai do setor de protocolo para o setor 1, eu vou chamar de distribuição. Maravilha. Todas as outras movimentações
não importa se passar para cá, se tiver outros setores para cá, se forem para cá. Todas essas outras movimentações eu chamo de expedição. Certo? Chamo de expedição. Isso aqui também, esse movimento aqui que eu criei, são expedições. Maravilha. Agora, o movimento de distribuição e expedição até o intermediário, ou seja, toda essa movimentação aqui, eu chamo de tramitação. Certo? Então, bastante cuidado. A soma da distribuição com todas as expedições é o que a gente chama da tramitação. Certo? Então, essa é a grande diferença entre tramitar, expedir e distribuir. Distribuir, primeira vez que sai do setor de protocolo para o primeiro setor. Expedição são todas as outras movimentações. A soma da distribuição e da expedição até a hora que ele sai da fase corrente para a fase intermediária é o que eu vou chamar de tramitação. Maravilha? Show de bola. E aí, o controle de movimentação. Quem casou com quem, onde o processo está, quais são os prazos legais, quem que é o responsável e tudo mais. Maravilha? Então, a gente vai passando para as fases finais, o que é um arquivo, considera-se arquivos para os fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência de atividades específicas, bem como por pessoa física, de qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Esses são os conceitos mais iniciais. Lembra do arquivo público que eu falei para vocês, lembra do conceito de arquivo, administração direta e indireta, o conceito do arquivo público como um todo, e só para que a gente dê o último pulinho, CONARC e o CIDAR, muitas vezes isso aparece na sua prova, só para atrapalhar você, não tem por que sofrer. CONARC é o conselho que determina as políticas, certo, relacionadas ao arquivo, e o CIDAR nada mais é do que o sistema que obedece essas políticas, que são dadas pelo CONARC. Então, sempre que eu tenho uma resolução, é o CONARC que emite que determina essa resolução, e o CIDAR, que é o sistema de arquivos, é que vai obedecer essas resoluções emitidas pelo CONARC, sem muito trauma, certo? Vamos para algumas questõezinhas relacionadas às atividades de protocolo. Olha essa questãozinha bem polêmica aí. As atividades de protocolo se desenvolvem na fase do arquivo intermediário. Certo ou errado? Essa questão gerou polêmica. Errado. Qual é a fase? Corrente. É que muita gente vai dizer que na hora da tramitação eu estou incrementando o arquivo intermediário. Mas não somente o arquivo intermediário não se desenvolve no arquivo intermediário. O correto ali seria corrente, na época de amplo fluxo do documento. Uma vez que ele sai para o arquivo intermediário, ele já não tem, ele já está com o seu valor primário, lembra que a gente discutiu isso? Ele já está com o nosso valor primário decrescendo, ou seja, o valor funcional dele já está desaparecendo. O que está acontecendo aí simplesmente é a espera do vencimento desse prazo que foi estipulado pela administração, certo? Vamos lá, outra. Atividade do protocolo é uma atividade vinculada aos arquivos correntes. Neles são realizadas operações como recebimento, registro, classificação e expedição de documentos e do controle de sua tramitação. Você percebe que uma questão responde a outra. Olha lá em cima, vinculado a arquivos correntes. Certinho? Lembra, é uma atividade vinculada aos arquivos correntes, aos documentos em fase ativa, aos documentos em amplo fluxo e operações de recebimento, registro, classificação e expedição de documentos e do controle. Lembrando que nesse registro eu também poderia colocar a autuação, né? Registro é onde eu vou gerar o metadado, um código, e eu também vou numerar essas páginas. É que como hoje em dia eu não necessariamente numero as páginas em si, esses documentos são digitalizados, então já é um processo mais aglutinado, certo? É denominação geralmente atribuída a setores encarregados de recebimento, registro, distribuição e movimentação dos documentos em curso. Denominação atribuída ao próprio número de registro dado ao documento. Livro de registro de documentos recebidos e expedidos. Então, você tem vários usos. Lembra do livro de protocolo?
Lembra do próprio nome do setor, setor de protocolo. Vou ali no protocolo, vou ali finalizar o protocolo. Então, a gente tem diversos usos para a mesma palavra, para o mesmo setor, certo? Maravilha. Qual é a atividade que compreende um conjunto de operações e procedimentos visando ao controle de documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a garantir sua imediata localização e recuperação? Lembra que eu falei para vocês, talvez o aspecto mais importante do setor de protocolo seja justamente essa capacidade de localização e recuperação dos documentos. Classificação, distribuição, recepção, registro ou protocolos. Maravilha, pessoal! Show de bola! Pensemos um assunto bem bacana que é arquivologia e protocolo. Continue aqui com a gente no Energia Concursos. Um grande abraço, professor Marco Ferrari, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!